aguento mais fazer uma reunião sobre esse assunto. Bora, gente, eu quero a opinião de vocês. E ninguém dá opinião, por quê? Porque se eu der opinião, eu vou ser julgado. Se eu der opinião, não vai ser feito. É caro. Meu nome é Sérgio Shell e eu sou especialista em desenvolvimento de líderes de equipe. E o tema de hoje é como fazer uma reunião produtiva. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já participou de uma reunião produtiva? O que é uma reunião produtiva? É quando 100% das pessoas envolvidas saem com 100%, né, da solução. Vou falar de uma outra forma. É quando você está envolvido na experiência da reunião e a solução tomada, eu faço parte dessa solução. Essa é uma reunião produtiva. O que é uma reunião improdutiva? É aquele tipo de reunião que você se questiona assim, ó, o que eu estou fazendo aqui? O que é que me chamaram para quê mesmo? Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tantos compromissos. Eu tenho tantas tarefas. Eu tenho tantas pendências a resolver que eu estou aqui perdendo tempo. Isso é uma reunião improdutiva. Outro tipo de reunião é quando eu me reúno com uma equipe e eu preciso decidir o que fazer. É improdutivo quando a decisão só parte de mim. É produtivo quando a decisão parte de todos. Então, eu estou ali, fui chamado para participar de uma reunião e as pessoas não perguntam a minha opinião. Ou eu tenho uma opinião, mas eu não tenho a vez de poder manifestar a minha opinião. Tema é como fazer reuniões produtivas. Mas nós precisamos entender antes de chegar no método PROA. Anota logo aí. Método PROA é a solução para qualquer reunião produtiva. E já eu vou me aprofundar, neste método PROA. Mas antes, você precisa entender o porquê que as reuniões são improdutivas. O que leva uma reunião a ser improdutiva? Primeiro aspecto, para você entender o porquê a reunião é improdutiva. Quem está precisando da reunião? Está precisando da reunião para expor algo dele ou algo da situação. Às vezes eu posso estar promovendo uma reunião porque eu quero conversar com as pessoas, eu quero fazer uma terapia. Uma vez eu atendendo fazendo um processo de coach executivo de um médico, ele falava o seguinte: Shell, eu não suporto mais participar de reuniões improdutivas. E toda semana tem uma reunião no hospital. Cara, leva 2 horas de reunião. Eu falo, eu quero entender o que acontece em 2 horas. Porque reunião não pode levar 2 horas. Reunião, no máximo, tem que levar 45 minutos. Qualquer reunião, no máximo, precisa levar 45 minutos. Reunião é para decisão. Decisão do que vai ser feito e como vai ser feito. Pronto. Vai ser feito isso e dessa forma. Quem vai fazer, acabou. Reunião não pode... Ele falava o seguinte: olha, um diretor chega e fala que está acontecendo um problema no setor tal, e ele não sabe o que fazer. E aí um outro diz que comprou tal carro, e uma outra pessoa um outro médico diz: olha, esse problema também está acontecendo no meu setor. E aí vira o quê? Uma reunião terapêutica. E esse médico que estava fazendo o processo de coach se incomodava porque ele fala o seguinte: eu tenho que chegar com as soluções para pedir para o conselho, para a reunião, me ajudar a decidir se essa é a melhor solução. E não apresentar o problema. Porque eu vou apresentar um problema, você vai apresentar um problema, o outro vai apresentar um problema. Eu tenho que chegar com a solução pronta e solicitar para ele: olha, em cima desse problema, deste cenário, eu tenho essa opção. Você tem uma outra melhor? Quando ele passou a se posicionar assim nesta reunião, os médicos não gostaram. E ele disse: olha, toda reunião precisa ter uma pauta e eu estou precisando da solução de vocês, a solução não, né, da opinião de vocês perante essa solução. Os médicos naquele momento, né, que participavam dessa reunião, falaram o seguinte: peraí, mas eu preciso discutir sobre... Não, eu não tenho esse tempo.
eu só tenho 30 minutos para estar com vocês por semana. E eu quero ser o primeiro a participar da reunião. E a partir deste dia, as reuniões não passaram de 40 minutos. Reunião precisa ser produtiva. Entenda. Só que para isso você precisa entender o que leva a reunião a ser improdutiva. Que às vezes, pode ser um dilema da própria pessoa que está solicitando a reunião. Às vezes, o problema ele não pode ser resolvido. Sabe por quê? Porque se o problema for resolvido, eu não tenho mais o que fazer. Bom, uma vez que o problema está resolvido, eu vou fazer reunião para quê? E eu adoro fazer reunião. Por que eu adoro fazer reunião? Para justificar o porquê que eu não estou conseguindo. Gente, isso é uma bola de neve, isso é uma realidade que acontece. Está fazendo sentido isso para vocês? Vocês passam por reuniões improdutivas? Coloquem no comentário. Vocês se deparam com isso? Qual é a maior dificuldade que vocês têm em uma reunião? É estar ouvindo o que você não precisa ouvir? É não poder participar do que você gostaria de participar? É não poder contribuir do que você poderia contribuir? Se depara com isso? Coloca aí no comentário. Passa por reuniões improdutivas? Porque entenda, a reunião só é necessário, qualquer reunião, ela só é necessária para você decidir se essa estratégia é a melhor estratégia ou não. Ontem eu fiz uma reunião, tá, com a parceira, né, com a sócia, no projeto do G8, e eu falei o seguinte, olha, eu estou tendo essa visão. E ela falou assim, eu estou tendo essa. E aí, qual é a melhor solução? A melhor solução é essa. Acabou a reunião. Reunião produtiva. Tá vendo? Reunião produtiva. Shell, me fala como é que eu faço uma reunião produtiva. Anota isso aí, porque isso aqui vai ser um divisor de águas a partir de agora. Mas primeiro você precisa entender o que faz uma reunião ser improdutiva. E um dos elementos da improdutividade é o ego. Eu preciso me manifestar, eu preciso justificar o porquê que eu não estou entregando. Eu preciso me reunir para dizer nas entrelinhas a minha fragilidade. Mas como ninguém vai poder me ajudar, eu vou dizer das minhas fragilidades, dos problemas que eu estou passando. E a reunião não avança. O que é uma reunião 80-20? 80% das pessoas que estão na reunião, 80% das pessoas não decidem nada. E a decisão vem das 20% das pessoas. Por isso uma reunião 80-20. Então 80% das pessoas estão ali perdendo tempo. Perdendo tempo. Elas estão servindo de plateia. Plateia. E ali você fica, é verdade, não concordo. Não concorda por quê? Coloca a sua opinião. E aí começa o debate, as discussões. Uma vez, com uma sócia, eu fui fazer uma reunião com um consultor. E aí nós fomos direto ao assunto. E aí o consultor não estava acostumado com reuniões assim, falou, calma, me diz como é que você tá, me conta uma história sua aí, vocês já querem resolver. Aí eu olhei para minha sócia e falei o seguinte, é porque isso é um costume que nós temos. A reunião, ela tem que ser mais prática. A reunião, mas você quer conversar um pouquinho? Não, eu não estou acostumado com isso, eu sempre bato um papo, né, tomo um café, vamos saber um pouquinho aí da morte da bezerra, o que aconteceu, que morreu, que matou a bezerra, tal e tal, e depois a gente entra no conteúdo. Aí eu falei, mas nós nos acostumamos a fazer reuniões mais produtivas. Isso assusta! Mas entenda, seu tempo é precioso. O que aconteceu após a pandemia? Pega bem isso aqui, que isso aqui é importante. Nós começamos a perceber que o nosso tempo é valioso. Eu não posso mais ficar perdendo tempo com contextualizações. E eu dou contexto, e dou contexto, e dou contexto, e dou contexto, mas eu nunca saio do contexto. Eu sempre fico na justificativa, nas causas, no que está gerando esse problema, ou então as consequências. Sim, mas e a solução? E o desfecho? Para a gente não falar mais nisso. Eu gosto muito de uma frase. Erre, mas não erre duas vezes a mesma coisa. Erre outras coisas. Então, nesta reunião, eu não posso trazer o mesmo assunto. Não.
Eu estou perdendo tempo. E por que eu trouxe a pandemia? Porque se a gente para de perder tempo, a gente usa o tempo a nosso benefício, a nosso favor. E um detalhe, se você resolve esse problema, você tem outros problemas mais importantes para ser resolvido. Mas enquanto eu não resolvo esse básico aqui, eu não chego nunca nesse aqui que é o mais importante. Nunca. Eu estava hoje estudando sobre um conteúdo. O que é básico de uma gestão, de uma liderança? A matemática e o português. Mas não é a trigonometria, não é o objeto direto e indireto. Não. É o básico, as 4 operações, a leitura de um texto e a interpretação. É o básico. Todo líder precisa desse básico. Se eu não resolvo esse básico, eu não chego no complexo. Então, existe uma interferência na matemática e no português das reuniões? Sim. Sim. Eu não faço uma conta matemática que, olha, eu só tenho 45 minutos e eu preciso chegar na solução nesses 45 minutos e matematicamente eu não faço o cálculo correto e não chego nos 45 minutos e tenho que abrir uma outra reunião. Vamos fazer uma nova reunião para resolver esse caso aqui. Olha, fica tipo série, tá? Nunca acaba. Terminou um episódio, aí começa um outro. Ó, e você fica sempre ali naquele problema. Você já se deparou com isso? Coloca aí, tá? Coloca isso aí. Cláudia tem trazendo aqui, ó, sugestões que são importantes e não valorizadas. E aí, Cláudia, olha a participação de vocês como é que é importante. Eu vou, inclusive, já apresentar isso. Como é que as minhas sugestões são valorizadas? Quando eu trago, né, e isso é pano para um outro conteúdo, de uma forma estruturada, a minha sugestão, que resolve exatamente, olha lá, ó, a causa do problema e não a consequência. Eu tenho que aprender a dar um ponto parágrafo em reuniões improdutivas. O cenário está mostrando que eu não posso discutir o mesmo problema 2 vezes. Eu tenho que discutir novos problemas. O cenário está mostrando isso. E você tem que apresentar isso. Eu vou trazer uma informação aqui que vai surpreender vocês. Você vai falar, meu Deus, Tchau. Foi feita uma pesquisa no esgoto, na rede de esgoto, que passa em Londres. E foi analisado as substâncias contidas nas fezes. E foi identificado que durante toda a semana, isso é estatística, o uso da cocaína, a cocaína é utilizada de uma forma contínua durante toda a semana em Londres. Olha que coisa interessante. Shell, me explica isso de forma diferente. Uma análise através das fezes, e das fezes foi identificado, né, as substâncias, e uma das substâncias que se repetia durante a semana inteira era a cocaína. Olha para você ver a informação. Então, quando eu for para uma reunião, isso é sério. E o governo, ele pode tomar uma providência. Não é eliminando a cocaína. Mas olha, porque aí o problema não é o uso da cocaína. O problema é o que está levando essas pessoas a precisar da cocaína e não de uma outra coisa. E aí o governo pode tomar uma providência. Quando você vai para uma reunião, e Cláudia traz muito bem, sugestões que são importantes e não valorizadas, eu tenho que trazer essa sugestão fundamentada. Eu tenho que trazer essa sugestão estruturada. E o que acontece? E aí você tem que apresentar, né? O que acontece se isso for resolvido? Quais são os ganhos? Qual é a dor que eu elimino se isso aqui for resolvido? E aí, dono da empresa, você agora vai ter que arrumar um outro problema, porque está resolvido. Isso é importante. Isso é importante. Porque eu só mantenho o mesmo problema quando eu não enxergo o outro para resolver. Eu só mantenho o mesmo problema e eu trago de novo o mesmo problema quando eu não tenho outro para resolver. Nós somos resolvedores de problemas. Nós somos resolvedores de problemas. É igual um osso. Eu só largo esse osso que eu estou roendo se eu tiver um outro melhor. Se eu não tiver, eu não largo o osso. Então, uma reunião produtiva,
E aí eu vou entrar aqui agora, né, nos elementos de uma reunião produtiva. Primeiro você precisa entender por que ela é improdutiva. O que está causando essa improdutividade. E eu vou matar agora a causa da improdutividade de uma reunião. A partir de agora, nós vamos discutir sempre coisas novas. Sempre. Se aquele mesmo problema apareceu aqui agora, todos nós somos responsáveis. Todos nós estamos sendo incompetentes. Porque se em uma reunião eu convido a minha esposa, meu filho, minha filha, meu tio, eu convido para participar da reunião, todos igualmente têm responsabilidade na solução. Todos. Todos. Todos têm igualmente responsabilidade na solução. Não sou eu que chamei que tenho a responsabilidade maior, não. Todos nós temos. E você precisa se manifestar. E isso tem que estar claro. Toda reunião é para achar uma solução. Toda reunião é para você ter uma decisão clara do que vai ser feito. E na próxima reunião, a apresentação do resultado, se for preciso, e uma nova solução. Uma nova solução para um outro problema. É assim que acontece hoje, gente? Coloca isso aí no chat. Manda aí no chat. É assim que acontece hoje? Acontece tipos de reuniões assim? Que eu não retorno com o mesmo problema. O mesmo problema já foi resolvido, agora eu venho com um novo, e com um novo, e com um novo. E todos que estão participando da reunião têm igual responsabilidade na solução. Isso acontece? Se eu resolver de uma vez só a reunião, eu não tenho mais reuniões. Entenda. Entenda uma coisa, coloque isso na sua cabeça. Se você se desatualizar no que está acontecendo no cenário, no que está acontecendo no comportamento humano, no que está acontecendo na lei do consumo, no que está acontecendo na macroeconomia, no que está acontecendo com a natureza, no que está acontecendo com a educação, e está tudo interligado. Se você não se atualizar, realmente você sempre vai estar resolvendo o mesmo problema. Eu sempre vou estar me queixando da mesma coisa. Mas se você estiver atualizado, você pode trabalhar a inovação, você pode trabalhar a medição da satisfação do cliente, você pode trabalhar e desenvolver, né, e buscar o desenvolvimento da sua equipe. No desenvolvimento da sua equipe, você pode trabalhar o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento espiritual. Dentro do espiritual, você pode trabalhar as religiões, as ramificações. Tá vendo? Nunca vai faltar assunto. Nunca. Só se você se desatualiza. Quer ver aqui uma grande preocupação da Shell Treinamentos e Resultados? É a formação de novos líderes. Porque o mercado ele está cada vez mais inteligente. E eu tenho que ter líderes. Não estou falando que nós não temos líderes inteligentes, mas líderes mais perspicazes. Líderes que têm a catecolamina, que é o neurotransmissor, né, da resiliência, mais forte. Eu tenho que entender mais a fundo o ser humano, o ser humano. Esses dias eu estava conversando com a minha filha e falei assim, filha, vem um pouquinho para o mundo real, fica aqui um pouquinho comigo, vamos fazer um jogo? Ela falou assim, pai, vamos andar de bicicleta? Aí eu falei, vamos. Pronto. Saímos do mundo virtual e entramos no mundo real. Estou vendo aqui, olha, uma pergunta importantíssima. Bom dia, Shell. Como obter assuntos novos para fazer reuniões diárias com a equipe? Caramba, velho. Olha, vou responder essa pergunta e já já eu mostro o método PROA. Tá? Toda a equipe ela precisa evoluir tecnicamente ou comportamentalmente. Tá? Você pode fazer uma pesquisa. Gente, elenque aqui quais são os pontos do seu comportamento que mais você precisa dar atenção para gerar melhores resultados aqui dentro. E você pode inclusive dar exemplos. Foco, comprometimento, criatividade, motivação, resiliência. E eles vão elencar. Você vai tabula. Onde sair mais, você vai promover um treinamento sobre isso. Só que um treinamento com uma solução. Ou você pode fazer uma reunião. Gente, olha, eu fiz uma pesquisa entre vocês
E a resposta foi a ausência de foco. Qual é a sugestão que vocês têm para nós fazermos um treinamento para trabalharmos o foco? Aí um diz, olha, a gente podia fazer uma aula de meditação. Aí o outro, olha, eu acho que a gente poderia trabalhar um pouco a nutrição nossa. Aí o outro fala, olha, eu tive uma ideia aqui, que o sono é que atrapalha muito no foco. Ó, você está aqui pegando opiniões, todo mundo participando, e no final você vai promover esse treinamento, que tem o elemento sono, que tem o elemento nutrição, que tem o elemento meditação, que não necessariamente precisa ser uma palestra sobre sono, mas que a solução contemple a opinião de todos. E eles vão adorar fazer novas reuniões, não mais para resolver essa demanda. Tá vendo? Isso é uma reunião sem 100. Isso é uma reunião sem 100. Partindo de uma pesquisa. Toda reunião ela tem que ser fruto de uma informação. Eu não posso apenas, eu estou sentindo, não, eu estou vendo que algo está errado. Vou dar um outro exemplo simples. Né? Eu vejo que está entrando pelo portão de moradores vários visitantes. Mas eu vi isso umas 15 vezes. E isso não está certo. Eu posso fazer uma reunião rápida, porque eu tenho elementos para isso. Agora, eu vi um visitante entrar pela área do morador uma vez, eu não posso fazer uma reunião por isso. Não, porque eu não tenho elementos-chave. Talvez o portão estava quebrado naquela hora. Aí eu só perdi tempo. Entendeu? Mas eu posso levantar informações primeiro, antes de fazer uma reunião. E a reunião é para quê? Para decidir o que fazer para resolver esse problema. E às vezes não. Todos nós sabemos o que nós precisamos fazer. Todos nós. Só precisamos ser encorajados a fazer isso. Todos nós. Se você for perguntar a qualquer membro da sua equipe, como líder, o que ele realmente precisa começar a dar atenção hoje, que ele não está dando, ele sabe o que é. Só que às vezes ele está com medo de falar que está precisando melhorar a sua organização, melhorar a sua comunicação. Ele pode, mas ele tem medo. Ele fala, poxa, eu sou um vendedor experiente, mas se eu falar que a minha comunicação não está boa, o meu chefe vai falar, cara, como assim? Você é um vendedor? Ele tem medo do julgamento e ele não expõe. Mas todos nós temos a solução para o que a gente está precisando. Vou mostrar para você agora um método PROA, tá? Como fazer uma reunião produtiva. Pega bem isso aí, anota. PROA, P-R-O-A. PROA. P, vem de quê? Problema. Qual é o problema que eu preciso resolver? Eu vou lá e exponho o problema. Sempre com base em dados. O problema é com base em dados, em observação, em média, em estatística, em tempo. Eu medi. Eu tenho aqui um relato de 10 clientes. De 100, 10 clientes. Sério, eu preciso de uma reunião. Tenho esse problema aqui. Problema. Eu expunho o problema com base em informação. Beleza? Com informações. E eu preciso achar uma solução para ele. Eu quero achar uma solução. Temos aqui os dados, eu quero achar uma solução. R. Método PROA. P-R-O-A. P de problema. R. Realidade. O que esse problema está impactando? Como é que está a realidade com esse problema? O que está gerando? Qual é a dor? Quais são os sintomas? Quais são os efeitos, o prejuízo? Agora eu vou apresentar a realidade. Qual é o impacto que esse problema está gerando? Não é? O impacto, a realidade. Como é que está a minha realidade? Está favorável? Está desfavorável? Mas eu tenho uma realidade promissora. Eu tenho uma grande oportunidade agora. A realidade é essa, gente. Eu estou com esse problema. Então, saí do problema, entro na realidade. Discuto a realidade a fundo. Tá? Eu vou fazer um conteúdo só, aprofundando sobre cada ponto desse. Tá? Mas pega aqui, problema, realidade. Falei da realidade, falei dos impactos, falei do que está gerando esse problema da realidade. Eu vou para as opções. O de opções. Quais são as opções que eu tenho para resolver esse problema? Shell, mas e se eu não esgotar? Se eu não esgotar a realidade, eu preciso esgotar a realidade.
só que eu não volto mais para o problema. Esse é o grande problema de qualquer reunião. Quando eu sair do problema, que eu entrar na realidade, eu não volto mais no problema. Está definido que eu quero resolver isso, então eu vou para a realidade, que é o impacto. E o que acontece nas reuniões tradicionais? Eu abro um problema, quando eu entro na realidade, eu volto para um outro problema, aí eu entro em uma outra realidade, aí eu volto para um outro problema, e no final da reunião eu tenho vários problemas abertos e várias realidades abertas, mas eu não tenho mais tempo para achar a solução. E aí eu vou marcar uma nova reunião em outro momento. O maior problema de uma reunião é sair do problema e ir, né, para a realidade e depois voltar para um outro problema. Tá vendo? Eu volto para um outro problema. E aí eu vou abrindo vários problemas. Não pode, tem que ter um acordo. Olha, eu vou trabalhar um problema. Esse outro problema... E às vezes, quando você resolve um problema, você pode, de tabela, reverberar na solução de outros. Entendeu? De tabela. Isso pode acontecer. Então vamos lá. Problema, realidade, opções. Quais são as opções, tá, que vão contemplar a solução desse problema? Sempre, 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 nunca uma solução. Sempre de 2, no máximo 3 soluções. Sempre. Qual é a primeira solução? Essa. Além dessa, qual é a que eu tenho? Essa. E além dessa outra, qual é a que eu tenho? Essa. À medida que você vai buscando outras soluções, você vai desobstruindo as soluções que você quer e entra nas soluções que você precisa. Vou repetir de uma outra forma, porque isso aqui é chave. Quando você tem uma alternativa ou uma opção, você não desobstruiu o que você realmente precisa fazer. Só usou o que você quer fazer. Eu quero fazer isso. E a melhor solução para resolver o problema realmente é a solução que você precisa usar e não a solução que você quer usar. Se unir o útil ao agradável, é ótimo. É a que eu quero e a que eu preciso. Mas a melhor solução é sempre aquela que você precisa. Não é só aquela que você quer. Então, sempre 3 soluções. E na maioria das vezes, pela minha experiência, e isso é uma experiência empírica, a terceira é a melhor solução. Pegou isso aqui, que isso aqui é chave. Então, dentro das opções para resolver o problema, né, que é o primeiro problema que está impactando nessa realidade, eu tenho 3 soluções. A primeira, e qual mais? A segunda, e qual mais? A terceira. Eu vou decidir qual das 3. Uma vez que eu escolho qual das 3, eu preciso fazer um plano de ação. Então, o último passo de uma reunião produtiva é o A, método PROA. Problema, realidade, opções, ação. Eu vou escolher uma das 3 opções, escolhi a terceira, dando um exemplo, e agora eu vou fazer um plano de ação. O que é que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem vai fazer comigo, quanto vai custar fazer, quando eu vou fazer. Eu posso usar o método 5W2H? Posso. Eu vou fazer agora um plano de ação usando essa opção que foi definida. Tá vendo? Isso é uma reunião produtiva. Acabou a reunião. Plano de ação feito, com data prevista para a realização, mando bala. E eu vou cair para dentro. O plano de ação é fazer uma reunião com a minha equipe para fazer um treinamento sobre foco. Vai ser nesse dia. Quem vão ser os envolvidos? Esse. O local vai ser esse. Eu vou aplicar isso e antes eu vou fazer uma medição de foco e no final eu vou fazer uma segunda medição e pronto. Uma semana depois eu vou medir como é que está o foco na produtividade da equipe, que vai ser essa data. Acabou. Acabou a reunião. E agora cada um sai satisfeito, porque todos têm o que fazer e vão se sentir contributivos com a reunião. E aí a reunião passa a ser uma reunião sem, porque às vezes a opção da solução está em uma outra pessoa que está na reunião, mas que não é do seu setor, porque ela está com uma visão diferente da sua. Ela não está dentro do seu setor, ela passa pelo seu setor. Ela não está ali dentro, mas ela está vendo algo que você não está vendo. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Shell,
você tá sem cabelo aqui, ó. Tá com pouco cabelo aqui, ó. Eu falo, eu não vejo isso, será possível? E aí eu fui cortar o cabelo, né? E a cabeleireira me mostrou aqui no fundo e falou, é verdade. Quem tá de fora enxerga coisas que você não tá vendo. Eu trouxe a metáfora do cabelo somente para representar, para metaforizar que tem soluções que podem estar nos olhos de pessoas que estão na equipe e por você não ouvir a opinião dele ou não estimular a opinião dele, você não acha a solução. E aí é você que oferece o problema, você que mostra como é que está a realidade, você que dá a opção, você que faz a ação. E essa opção que você escolheu não é a opção melhor. E o que acontece? Não há solução. E aí você promove uma nova reunião. Eu não aguento mais fazer uma reunião sobre esse assunto. Bora, gente, eu quero a opinião de vocês. E ninguém dá opinião. Por quê? Porque se eu der opinião, eu vou ser julgado. Se eu der opinião, não vai ser feito. É caro. Tem uma aluna do G8, eu achei muito interessante esse caso, para a gente poder fechar esse conteúdo. Método Pro. Ela foi fazer uma reunião e ela falou o seguinte, Shell, eu vou solicitar uma câmera fria. Em vez de solicitar um ar-condicionado num ambiente onde a gente precisa estocar coisas que precisam estar numa temperatura mais fria, eu vou solicitar uma câmera fria. Só que eu vou fazer de forma diferente. Eu vou solicitar onde eu vou comprar, quanto custa, qual é o impacto, tal. Nunca fiz isso, Shell. E ela foi para a reunião assim. Eu estou precisando de uma câmera fria que vai ter esse impacto, que vai ser instalado nesse tempo, que quem vai fazer, tal. O dono chegou e falou assim, então faça. Acabou. Reunião rápida. Ela tomou um susto. Ela falou assim, Shell, uma reunião como essa, se eu fosse conversar com ele iria expor várias coisas. Mas olha, foi tão rápido, Shell. Eu entrei, sentei em 5 minutos. Quando eu apresentei tudo, ele falou, pode fazer. Tá liberado. Tá vendo? Por quê? Porque foi uma reunião estruturada. Ela apresentou o problema, ela apresentou o cenário, ela apresentou a opinião que ela tinha, tá? E qual era a ação que ela ia fazer. Reunião produtiva. A reunião improdutiva é quando eu não levo os elementos. Eu acho que é um problema e que é um outro problema. Por isso que é importante, antes de mais nada, você pesquisar. Você pesquisar a fundo quais são os elementos que justificam o problema que está existindo. Será que é um problema mesmo? Ou é apenas uma impressão de problema? Método PROA. Para finalizar, PROA. P-R-O-A. Problema, realidade, opções e ação. Com esse conteúdo, experimente e eu quero saber, né, qual é o impacto que esse conteúdo trouxe para você nas suas reuniões daqui para frente. E eu quero que você coloque nos comentários. E eu quero que você volte aqui nas redes sociais e fale, Shell, este método está me ajudando nisso, nisso e nisso. Tá bom? Ou me faça perguntas. Coloca aí qual é a dificuldade que você tem nas reuniões para eu poder elaborar um conteúdo ainda mais profundo e para poder te ajudar a manter você como líder, manter uma vida equilibrada, organizada e reconhecida pela sua gestão. Valeu? Até o próximo conteúdo. Um abraço, gente!